Bom dia, sexta-feira, 31 de outubro. 31 de outubro, tá? Amanhã é dia de Todos os Santos. As pessoas costumam brincar dizendo que é dia dos homens, né? Depois nós temos aí dia 2 de novembro, que se lembra, se reverencia as pessoas que faleceram, que morreram. Mas eu queria falar sobre 31 de outubro, 31 de outubro, dia que nós comemoramos a Reforma Protestante. E hoje, a partir de uma mensagem de voz de um amigo meu, o pastor Geraldo, me lembrou essa situação, né? 31 de outubro. E esse vídeo é exatamente no seu tamanho dele, mas ele visa falar sobre isso, 31 de outubro. Lutero estava muito insatisfeito com o rumo que a igreja estava indo, né? E afixou na porta do castelo, de uma igreja lá, as 95 teses, e mostrando o que ele discordava. Lutero, na verdade, ele não queria fazer separação da igreja. Ele não queria fazer o cisma, né, como a gente fala, da igreja, dividir a igreja. Ele queria, na verdade, com a sua tese, chamar a igreja de volta ao centro, que é Cristo. Imagine uma linha reta. Jesus é a linha reta. E aí, conforme a gente começa a acrescentar coisas ao Evangelho, a gente começa a criar pequenos desvios, de onde vem a palavra heresia, desvio da verdade. Introdução de missa dos mortos, introdução de várias crenças, purgatório. E aí começou N situações de infalibilidade, não tinha falha. O Papa não tinha falha, era um homem que não havia falha nele. Então essas coisas todas foi que Lutero se levantou, né? E eu compartilhei um pequeno texto, inclusive está no Facebook, bem pequenininho mesmo. Eu mandei para os grupos de pastores, dos pastores que eu tenho contato, e um deles me respondeu assim: igreja reformada, sempre reformada, né? Sempre em reforma. Isso é uma verdade. Hoje, quando a gente pensa no cisma das igrejas, ou seja, quando acontece divisão da igreja, existe duas formas de divisão na igreja. Uma por questão teológica, como foi a de Lutero. Não quero sair da igreja, não quero me desvincular da igreja. Eu quero que ela volte para o centro, para Cristo. E aí, não voltando, algumas pessoas têm que optar, ou fica no desvio ou volta para o centro. Então foi o que aconteceu. Mas hoje também acontecem muitas divisões de igreja. E o segundo aspecto é por poder. Tem igreja lá, eu não concordo com algumas coisas, mas esse concordo normalmente não é teológico, é administrativo, é gestão, é forma de governo. Aí eu saio e formo para mim. Ou às vezes é por isso, por não ser teológico, ou às vezes é por própria ganância mesmo, né? Pequenas igrejas, grandes negócios, né? Aí as pessoas acabam entrando nessa vida aí de liderar igreja pensando no aspecto financeiro. É o que a gente vê muito nessas últimas igrejas que surgiram nos últimos, não sei se posso dizer, nas últimas décadas, esse movimento neopentecostal, que não tem nada de Bíblia e muito menos de Cristo, né? Então, fico inventando um monte de coisa. Eu me lembro agora de uma pessoa que iniciou a marca do Evangelho, chamado João Batista. Ele inicia, ele chama ao povo, ao judeu, lembrando que a primeira chamada de Cristo, ele veio para salvar, para resgatar os perdidos de Israel.
né? Nós somos filhos adotivos. E João Batista, fazendo essa preparação como arauto, indo à frente do rei, ele faz o quê? Ele começa a chamar os judeus ao arrependimento. Arrependei-vos da prática religiosa, arrependei-vos da prática fora da igreja, da prática mundana, e volte. Tanto que o chamado dele não era para os desviados do judaísmo, era aqueles que estavam dentro do judaísmo, mas dentro da religião. E hoje nós temos que assumir o papel de João Batista como o arauto do rei que vai voltar, dizendo exatamente isso: igreja, volta para Cristo. Deixa as práticas mundanas, deixa essas práticas inventadas, essas invenções que não têm base teológica, não têm base bíblica. Deixa o sensacionalismo e volte para o evangelho puro da verdade. Na tentativa de atrair as pessoas, muita gente inventa coisas para trazer o mundo para dentro da igreja, só que fez com que a igreja ficasse muito mundana. E infelizmente a prática do mundanismo cai dentro das pessoas. Hoje você vê vários líderes de ministério adulterando, roubando, se enriquecendo, e o apóstolo Paulo chama atenção para isso. O evangelho, né, a misericórdia, a prática da piedade não é para enriquecimento. Aí, pastores com mansões, dessas megas igrejas e tal. Como João Batista, hoje eu digo para nós, para vocês e para mim também, voltemos ao evangelho simples da verdade. Deixe as práticas religiosas, deixe as crendices. O apóstolo Paulo chama isso de, quando ele falava para os judeus, hábitos de velhas corocas ou carocas, sei lá o quê. Deixemos isso. Não é que eu estou totalmente livre, né? Não preparei nada, estou falando assim de cabeça mesmo, sabendo que você vai entender, e o Espírito Santo vai falar no nosso coração, no seu e no meu, sobre esse dia, o dia da reforma. Precisam destruir a casa, nós precisamos reformar. Igreja de Jesus, volta para a prática simples das boas novas. Pastores, volta à prática do arrependimento. Deixe essa coisa da teologia da prosperidade de lado, do super crente. Igreja, volta para o simples. Volta no feijão com arroz, com um louvorzinho com violão acústico. Faz aquela coisa gostosa. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Que a graça do Senhor esteja sobre você, a misericórdia do Senhor sobre nós. E que essa graça que nos alcançou nos mantenha firmes até o dia da volta do Cristo Jesus. Deus abençoe todos. Beijão, tchau, tchau.